Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu quero compartilhar com você uma palavra da parte do nosso Deus. Já quero pedir por gentileza, aquela famosa palavra que eu sempre falo, Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem, tá bom? Eu fico feliz em saber que tem pessoas que estão assistindo essa mensagem. Esses dias eu fui fazer uma visita com o meu pastor. Nós fomos ministrar uma santa ceia para uma membra da nossa igreja, Uma membra que mora um pouquinho distante da cidade, E eu fiquei feliz quando ela falou para mim que assiste as minhas mensagens, Ela falou para mim que acompanha as mensagens através do celular. Meu coração, confesso para você que regozijou de alegria. Meu coração, saltou de alegria. Não estou exagerando, não. Estou falando isso com todo o coração, porque esse canal não é para me promover, esse canal não é para me glorificar. O Senhor Jesus, Ele conhece a intenção do meu coração e Ele sabe que quando eu iniciei esse canal é exatamente para fazer cumprir o Marcos 16:15, que eu sempre estou batendo nessa tecla, a qual Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então não tem uma ferramenta melhor do que essa para fazer isso. Sabemos que na época que Jesus falou isso para os discípulos, seria impossível ir para o mundo inteiro, pregar o Evangelho. Porque naquela época não tinha avião, naquela época não tinha carro, naquela época não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha trem. Então, na época em que Jesus falou isso para os discípulos, seria algo impossível de se fazer. Então isso me dá o entendimento de que essa palavra que Jesus falou é para os dias de hoje, Ide por todo mundo. Claro que também valeu para aquela época, com certeza, que Jesus falou também para aquela época, mas principalmente é para a época de hoje, porque não existe uma forma mais fácil de se pregar o Evangelho para o mundo inteiro, senão através da internet, das plataformas, E para isso acontecer, é aquilo que eu sempre falo: eu preciso da tua ajuda, Eu não faço nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, nem Deus, Ele fez nada sozinho. Olha que Ele é todo poderoso, Ele criou os céus e a terra, mas colocou a responsabilidade na mão do Adão, dar o nome aos animais, Você vê que Deus, Ele trabalha em parcerias. Então, eu também trabalho em parceria com você, meu amigo e minha amiga, que está me assistindo, que sempre assiste as minhas mensagens, tá bom? Então, por favor, eu te peço, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem, deixa o seu gostei, tá certo? E que Deus te abençoe poderosamente por estar me ajudando a pregar o Evangelho. Mas eu quero deixar a palavra de Deus, e confesso para você que daria para fazer uma série de mensagens, Eu estava pensando esses dias, daria para fazer uma série de mensagens só falando dos problemas da igreja antigamente, Olha, e hoje nós vamos falar de algo que é muito sério, que desde a época de antigamente até hoje acontece isso. O diabo tem conseguido afastar muitos irmãos do seu objetivo. O diabo tem conseguido afastar muitos irmãos do seu foco, da caminhada. Sabe de que maneira? Uma das táticas que o diabo tem usado? Através do fermento, Aí você me pergunta: ministro, mas que fermento é esse? Do que o senhor está falando?
Quando a Bíblia fala de fermento, ela está se referindo das más influências, né? Daquela conversinha errada, vamos falar no português claro, daquela conversinha fiada, né? Que não tem edificação nenhuma, que não traz edificação nenhuma. E esse tipo de coisa tem feito muitos irmãos se esfriar na fé. Esse tipo de coisa tem muitos irmãos se vacinar contra a igreja, se vacinar contra o evangelho. Eu fico triste em saber que tem pessoas que não querem saber de igreja mais, porque infelizmente chegou ao meu ouvido isso, né? Pessoas que não querem saber de igreja mais por causa de conversinha, por causa de fermento, por causa de maus exemplos, de pessoas que eram para estar dando um bom exemplo, né? Principalmente para aqueles que estão começando na fé, principalmente para aqueles que estão começando na caminhada, né? Era para estar dando um mau exemplo, era para estar dando um bom exemplo, melhor dizendo, e muitas das vezes não tem dado um bom exemplo, né? Infelizmente, desde antigamente existe isso, né? Igrejas que têm grupinhos, panelinhas, né? Pessoas que se reúnem para conspirar contra o próximo, para conspirar contra os seus líderes, contra os seus pastores, contra a sua igreja, né? Contra determinada pessoa que não gostam, que não vão com a cara, né? A Bíblia chama isso, você sabe do quê? Sentimento faccioso. O que é uma facção? É quando se reúne um grupo para se levantar contra outros, né? Para se levantar contra outras pessoas. Você já viu na televisão, quando o jornal passa aquela notícia, né? Porque uma facção criminosa fez isso e isso, isso. Ou seja, o que é uma facção? É um grupo de pessoas que tem um intuito de se reunir para destruir outras, né? E infelizmente dentro da própria igreja tem acontecido muito isso. Infelizmente entre obreiros, pastores, membros, né? Pessoas que era para estar dando um bom exemplo, eu repito, principalmente para aquelas pessoas que estão entrando na igreja agora, infelizmente não estão dando um bom exemplo. Só que eu digo uma coisa para essas pessoas, que se elas não se arrepender do que estão fazendo, o juízo virá sobre ela. Jesus disse que é lícito que venha os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Não é o Amilcar que está falando, é a palavra. Então, meu amigo e minha amiga, vigie, tá? Vigie com o fermento, toma cuidado a quem você tem dado ouvido, você que é uma pessoa que deseja servir a Deus, você que é uma pessoa que tem aquele propósito no coração de servir a Deus, você que é uma pessoa que tem um desejo sincero de fazer a vontade de Deus, de andar com Deus, o diabo ele vai estar de olho em você, né? E ele vai usar desse tipo de coisa. Eu não estou falando de quem está lá fora, eu estou tratando nessa palavra com a igreja, tá? Não estou tratando com quem está lá fora, estou tratando com a igreja. Porque o apóstolo Paulo em Gálatas, é a palavra que nós vamos ver hoje, ele estava tratando com a igreja. Então, se você é uma pessoa que tem o desejo de fazer a vontade de Deus, de ser um obreiro, de ser um pastor, de ser um membro fiel, né? Então, toma cuidado com quem você tem se relacionado dentro da igreja. Toma cuidado com as conversas que têm chegado no seu ouvido, né? Porque se você emprestar o seu ouvido para certas conversas, certo fermento, certo grupinhos, né, panelinhas, pessoas que têm aquela má intenção de denegrir a imagem de outros, meu amigo e minha amiga, cuidado, cuidado. O apóstolo Paulo falou que nós temos que se afastar desse tipo de
de pessoas. Né? Não estou dizendo para você ser bruto, sem educação, para você ignorar essas pessoas. Não, de maneira alguma. Eu estou falando para você tomar cuidado. Não ter comunhão com essas pessoas. Conversar somente o necessário. Né? Conversar somente o necessário. Porque se você ficar dando ouvidos, se você emprestar os seus ouvidos para esse tipo de gente, daqui a pouco você vai estar se contaminando também. Daqui a pouco você também vai começar a enxergar a igreja com os outros olhos. Você vai começar a enxergar as pessoas com outros olhos. Daqui a pouco a sua fé vai se esfriar. Né? Daqui a pouco você vai se afastando da presença de Deus. Você sabia que existem pessoas que estão desviadas dentro das próprias igrejas? Sabia? Sabe por quê? Porque ela tem dado ouvido a esse tipo de conversa, a esse tipo de fermento. É pessoas que chegam no seu ouvido para falar mal de outros, para conspirar contra outros, para denegrir, difamar, né, outras pessoas. Meu amigo, minha amiga, toma cuidado. Porque, preste atenção no que eu vou lhe falar. A mesma pessoa que fala mal de alguém para você, vai falar mal de você para alguém. O caráter do fofoqueiro é esse, o caráter do falso é esse. Então, você tem que tomar cuidado. Se a conversa que está vindo no seu ouvido não é algo da palavra de Deus, não é algo que tem edificado você, meu amigo e minha amiga, sai fora. Conversa o necessário. Vira para essa pessoa que traz esse tipo de conversa errada, fiada, esse fermento podre. Vira para essa pessoa e fala o quê? Vamos orar. Acabou, você corta pela raiz, você quebra as duas pernas do diabo. Agora, se você ficar emprestando seus ouvidos para esse tipo de coisa, você vai se esfriar na fé, tá? E é o que estava acontecendo na igreja de Gálatas. Gálatas capítulo 5, começando no versículo 7, vou no versículo 7, versículo 8 e também versículo 9. Diz assim, ó. Gálatas capítulo 5, versos 7, 8 e 9. Diz assim: Corrias, pois bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? O apóstolo Paulo faz uma pergunta, né? Continuando. Sabei vós que essa persuasão não provém daquele que vos chamou, ou seja, tem certas coisas que não provém de Deus. Principalmente quando chega alguém falando para você desistir, para você parar, ou chega com a conversa errada, isso não vem de Deus, né? Aí ele termina no versículo 9, dizendo: Porque sabeis, é a palavra que eu quero lhe trazer hoje, porque sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, você que é dona de casa, você que trabalha com bolo, que faz pão, você sabe melhor do que eu isso, para que serve o fermento, né? Você que é dona de casa, que está me assistindo agora, você sabe que um pouquinho de fermento que você coloca na massa, né, do bolo ou do pão que você está fazendo, um pouquinho de fermento que você coloca já é suficiente para fazer a massa crescer, né? Você sabe melhor do que eu isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o que para a igreja dos Gálatas? Que um pouquinho de fermento, né, uma pitadinha de fermento faz crescer. Ou seja, uma conversinha fiada que chega no seu ouvido, se você der ibope para aquilo, o que vai acontecer? Aquilo vai crescer. Por que existe as panelinhas dentro das igrejas, os grupinhos? Por que existe? Porque um foi dando ouvido para o outro, né? Começou em um, a má influência, um foi passando para outro, aí o coração deles foi se contaminando.
E é coisa séria isso. Você tem que tomar cuidado. Vigia. Eu repito, se você é uma pessoa que tem o desejo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus de coração, cuidado. Cuidado com o fermento ruim. Cuidado com o fermento podre, tá? Vigia, tá bom? Jesus ele continua dizendo isso Jesus ele também fala isso, melhor dizendo, lá em Mateus capítulo 16, versículo 6. Mateus 16, 6. Mateus capítulo 16, o versículo 6. Jesus ele continua dizendo isso. Jesus ele também falou isso, porque Jesus falou isso antes do apóstolo Paulo, né? Olha só. Jesus ele também fala isso, ó. Mateus 16, verso 6, diz assim, ó: acautelai vós do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é a palavra acautelar? Tomar cuidado, vigiar. Então Jesus ele falou para os discípulos isso, né? Jesus falou isso para os discípulos. Olha, vocês tomam cuidado com o fermento dos fariseus. Quem são os fariseus? São aquelas pessoas que se dizia de Deus e não eram. Aquelas pessoas que se diziam pessoas da fé e não eram. Elas simplesmente estavam na igreja, no templo, na época, para atrapalhar, para causar contenda, para causar divisões, para se mostrar, né? Para se levantar contra Jesus, porque preste bem atenção que Jesus, ele foi crucificado pelo seu próprio povo, porque se dependesse do Pilatos, Jesus não era para ser crucificado, é claro, né? A palavra tinha que se cumprir, sim. Mas se dependesse do próprio Pilatos, Jesus não iria ser crucificado. Mas por causa dos fariseus, por causa dos judeus da época, por causa do sinédrio que se reuniu, né, pagou pessoas para dar falsos testemunhos, por causa de um fermento errado, Jesus foi crucificado, né? Ou seja, eles fermentaram a multidão de uma tal maneira que a multidão pedia para que Jesus fosse o quê? Crucificado. A mesma multidão que Jesus outrora curou, né? A mesma multidão que outrora Jesus libertou, né? É a mesma multidão que estava pedindo a sua crucificação. Por causa do quê? Do fermento, da calúnia, da difamação. Olha para você ver o que uma conversa faz. Uma simples conversa faz. Meu querido irmão, meu amigo, minha amiga, o diabo está doidinho para matar a tua fé. O diabo está doidinho para te afastar da presença de Deus. E ele não vai usar de um desconhecido. Ele vai usar de alguém próximo a você, né? E muitas das vezes dentro da própria igreja. De pessoas que embora esteja na igreja, mas não compactua com a sua fé. De pessoas que muitas das vezes estão dentro das igrejas e muitas das vezes não tem nada de Deus. São pessoas que estão ali muitas das vezes para ocupar um banco, muitas das vezes porque não tem o que fazer em casa, né? Muitas das vezes vão na igreja só por ir, como se a igreja fosse um clube, um ponto de encontro. Então você tem que tomar cuidado, meu amigo e minha amiga, com quem você tem se relacionado, com o tipo de conversa que muitas das vezes tem entrado no seu ouvido, porque isso pode matar a tua fé, isso pode tirar esse desejo que arde no seu coração de servir a Deus. Toma cuidado, tá bom? Para a gente encerrar a mensagem, lá em 1 Reis capítulo 22, versículo 30, fala de um rei chamado Josafá, que era rei de Judá na época, e de um rei chamado Acabe, que era rei de Israel.
que aconteceu aqui? Os dois, eles eram amigos, né? O rei Josafá, ele era muito amigo de Acabe. Só que tem um porém, o Acabe, embora ele era rei de Israel, mas ele não tinha nada de Deus, não tinha nada. Por outro lado, o rei Josafá era uma pessoa de Deus. E o que aconteceu aqui? O rei Acabe fez uma proposta para o Josafá. Ô Josafá, vamos nós dois juntos para a batalha, né? Só que aí o que acontece? Você vai com os seus trajes reais e eu vou disfarçado, porque é a mim que eles querem, não é você, né? Está lá no versículo 30 de 1 Reis 22, se quiser ler, depois você lê, né? Ele fez essa proposta para o Josafá: você vai com as suas vestes reais e eu vou disfarçado. E a Bíblia diz que os dois foram. Só que, meu amigo e minha amiga, o detalhe é esse: Deus havia usado de um profeta chamado Micaías, que havia falado para os dois não ir nessa guerra, né? Não era para esses dois ir na guerra, porque o Acabe iria morrer. E foi o que aconteceu. Só que quase que o Josafá também morreu nessa guerra, porque quando os inimigos viram o Josafá com os seus trajes reais, eles acharam que o Josafá fosse Acabe. E por pouco que eles não atingiram a pessoa errada. Se o Josafá não tivesse clamado a Deus, se o Josafá não tivesse orado a Deus, o que iria acontecer? Ele teria perdido a vida. Sabe por quê? Por deixar de ouvir a palavra de Deus para ficar ouvindo o seu suposto amigo. Amigo que nem esse, eu quero distância, meu amigo, minha amiga. Pessoas que vão me colocar lá embaixo, pessoas que vão me tirar da fé, eu quero distância. Eu quero distância, eu vou conversar só o necessário. Não vou me relacionar, não vou ter comunhão, porque vão me tirar da fé. Vão matar a minha fé. Então, por isso que você também tem que tomar cuidado. Mas ministro, é meu amigo, mas que tipo de conversa essa pessoa tem falado para você? Que tipo de coisa que essa pessoa tem levado a você? É algo ao contrário à palavra de Deus? É algo ao contrário à fé? Meu amigo e minha amiga, corta esse mal pela raiz. Antes que você morra na fé, corta esse mal. Não estou dizendo para você, não estou querendo ensinar você aqui a ter inimizade com as pessoas. Não é isso que eu estou ensinando. Porque você não vai ignorar essa pessoa, você não vai tratar com grosseria, né? Mas você não vai ter comunhão, você vai só conversar o necessário. Porque se você se aprofundar numa comunhão com esse tipo de pessoas, daqui a pouco você vai estar igual a ela. Daqui a pouco você vai estar fazendo parte dos grupinhos, né? Dos grupinhos da conspiração, dos grupinhos do contra, daqueles que não vão te ajudar em nada na sua fé, pelo contrário, vão te colocar mais para baixo ainda. Então, vigia. Toma cuidado com o fermento. O fermento começa pequeno, mas ele cresce e destrói, tá? Porque se o Josafá aqui ele não tivesse clamado a Deus, ele não tivesse orado a Deus, ele teria morrido nessa guerra. Então que você possa ficar com essa reflexão, tá? Existem muitos Acabes hoje querendo destruir tua fé. Pessoas que estão na igreja, mas não tem nada de Deus para te dar. Não tem nada de Deus para te oferecer. Não tem nada para somar junto com você. Pelo contrário, tem só palavras negativas para destruir a tua fé. Toma cuidado, tá bom? Toma cuidado. Eu vou repetir para você. Não estou dizendo que você tem que ter inimizade, que você tem que fazer acepção de pessoas, que você tem que ser bruto. Não é isso que eu estou te ensinando.
mas eu estou ensinando a você a não ter comunhão, a não se aprofundar. Né? Com esse tipo de pessoa você tem que conversar só o necessário, né? Porque se você começar a emprestar o teu ouvido para as conversas erradas, para as conversas que são contrárias à palavra de Deus, daqui a pouco você está contaminado também. Então, tome cuidado, tá bom? Que Deus abençoe você, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade.